storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Everybody sing, great is your faithfulness to me. Great is from the rising sun, your name. Great is your faithfulness to great.
Queremos contribuir com a obra de Deus, porque o nosso coração é grande coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom ver o louvor dos jovens, quanto alegra o nosso coração. E o Senhor sabe que nós oramos, sim, quando cantamos que o Senhor é poderoso. Que hoje o Senhor possa estar quebrando qualquer coração que se acha endurecido ainda em receber a Jesus Cristo, a entrar numa nova vida, uma vida cheia da Tua glória, cheia da Tua presença. Então eu quero, nesse momento, agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor abençoe as famílias da Igreja Batista Jardim Verão. Que o Senhor abençoe cada um que trouxe a sua contribuição, porque é para a Tua obra, é para a difusão do Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças, mas acho que era alguém que iria orar pelas crianças. Então, quero dar oportunidade. Quem estava? Tinha alguém escalado de orar pelas crianças? Eu não vou orar. Não. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Jesus, nós viemos aqui, ó Pai, te pedir pela vida de cada uma dessas crianças, que o Senhor possa agora conduzir o nosso tempo com elas, Senhor, que eles possam aprender para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe uma vontade que, quando é manifesta pelo Senhor, ela deve se cumprir. Nosso tema dessa noite é o amor e o poder de Deus. E nós cantamos agora lindamente. O cântico já abriu o nosso coração, porque é na manifestação do amor de Deus que Deus exerce o seu poder de alcançar aqueles que Ele tem escolhido para a salvação. Eu quero usar um texto que está em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Enquanto vão localizando, eu quero fazer um aviso importante. O Ministério Infantil marcou para sábado que vem, a partir das 3 horas, uma feira das regiões brasileiras. Comidas típicas de cada região brasileira. É a contribuição para missões. Então eu convoco a igreja. Vamos fazer o nosso lanche de sábado que vem à tarde aqui na igreja. Comer as comidas que eles vão preparar. E a receita desse encontro vai ser destinada, então, para a Junta de Missões Nacionais. Também, para quem quiser contribuir individualmente para missões, nós temos um envelope branco que é especial para isso. Na verdade, que nós vamos pegar todas as ofertas, não, os dízimos não podemos fazer assim, mas todas as ofertas que forem colocadas no tesouro do Senhor vão ser destinadas a missões nacionais, as ofertas desse mês, do mês de setembro. Lemos assim na bendita palavra de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, é a Tua palavra, a Tua palavra imutável, a Tua palavra que é capaz de transportar montes, a Tua palavra que é capaz, ó Deus, de penetrar no coração mais endurecido pela vida, Pai, e transformar como uma criança, crendo como uma criança que recebe um presente, porque o que recebemos de Ti, a Tua palavra, é o maior presente que podemos receber, porque é a Tua palavra que provoca a nossa salvação, que nos incita a nos render ao Senhor, buscar a Tua face e nos entregarmos para viver uma vida inteira e íntegra com o Senhor. Então usa como Te apraz essa palavra, especialmente porque o Senhor quer alcançar cada coração. E o Senhor fará isso da forma que Te apraz. Diferentemente, receberão da Tua palavra, mas com certeza será para a edificação de cada um. Eu oro no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amor e poder, poder e amor. São esses assuntos que talvez representam mais da metade ou quase a totalidade dos temas de romances, de peças, de poemas. O amor pelo poder devasta continentes e impérios. Quando ele não é colocado no lugar certo, devasta. Porém, o poder do amor leva pessoas fracas a fazerem coisas preciosas, coisas que antes não eram capazes de realizar. Essas são as forças que agem na nossa vida, nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. De uma forma que dignifica o Senhor ou de uma forma que o Senhor abomina. Esses também são os temas que permeiam esta oração grandiosa do apóstolo Paulo, que ele está fazendo pelos novos cristãos. Ele está desejando que os cristãos da igreja de Éfeso, que ele próprio fundou, sejam alcançados pela sua oração, para que eles possam então reproduzir o amor de Deus e através disso o poder de Deus seja exercido na igreja de Éfeso. Ele está louvando a Deus e orando pela jovem igreja. Embora nos 3 primeiros capítulos, e esse está praticamente encerrando os 3 primeiros capítulos, ele também traga a doutrina, ainda é ensino de o que é efetivamente andar nos caminhos de Deus, como é que a igreja pode servir a Deus. Mas ele sabe muito bem que talvez a melhor doutrina cristã
aquela que emerge de uma vida de oração, de uma vida que constantemente busca a presença do Senhor. Melhor assim, quando estamos em perfeita devoção ao Senhor, do que quando muitas das vezes há apenas uma exploração intelectual, um trabalho intelectual de uma mente humana que não penetra na mente de Deus e que às vezes usa pura e simplesmente alguns atos superficiais de adoração para dizer que então é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Que a nossa palavra sempre seja aquela que venha como resposta da oração que fizermos ao Senhor. Assim procuro fazer. Assim procuro trazer. Perdão. Sim, palavras que alcançaram meu coração, que me fizeram debruçar diante do Senhor e até perguntar a Ele: é isso mesmo que o Senhor deseja? É dessa forma que eu vou poder transmitir do Teu amor, do Teu poder? Não há nada superficial a respeito da oração e da adoração do apóstolo Paulo. Nós podemos até supor que isso faz parte do segredo do poder extraordinário que parecia fluir das suas orações e da ação que acompanhava as suas orações, do seu trabalho pastoral, dos seus escritos sempre dirigidos com o objetivo de alcançar a necessidade dos corações. Diante de uma situação inusitada muitas vezes, antes de uma ação, antes mesmo de uma palavra, vinha uma oração. Porque a nossa palavra pode ferir ou pode curar. Sem a sabedoria de Deus, sem aquilo que Deus impulsiona no nosso coração, ela pode, em vez de curar, trazer perdição. Quando eu pensava em oração, eu pensava também em muitas formas e muitas histórias de oração. Muitas pessoas que se dedicaram fervorosamente à oração. E eu quero trazer um paralelo entre dois tipos de oração. Eu pensei no Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo. Pensei em Davi Yong Jo, na igreja da Noruega, que escreveram sobre oração, que passavam pela manhã longas horas antes de entrar no seu dia, longas horas de oração. E nunca terminavam a tarde sem outro tanto de grandes horas de oração. Mas eu também lembrei de um pastor que eu amo muito, pastor Mendes, da primeira igreja batista de Atibaia. E numa ocasião eu ouvi dizer, quando me convidam para o púlpito, muitas vezes as pessoas me apresentam de uma forma que não é a minha forma. Olha, esse pastor, ele passa muitas horas de manhã em oração. Eu não. Eu costumo orar durante o dia, em qualquer circunstância. Quando houver necessidade, ainda que seja num lugar, eu posso estar dirigindo, eu posso estar onde for, eu levanto a minha oração ao Senhor, especificamente por alguma coisa. E eu lembro que naquele dia ele inclusive disse que nós estávamos lá no ginásio, na igreja, no ginásio de esporte também durante a semana. E ele disse que foi numa igreja, ele era uma grande igreja, num ginásio, e ele orou a Deus e falou o seguinte: Senhor, eu quero um dia ter um ginásio igual a esse. E Deus deu a ele. E ele pôde ter
a diversidade que faz durante a semana, tem esportes, tem cursos, a igreja se aproximando da comunidade. E no final de semana, no domingo, nos cultos, a igreja se enche dos fiéis que vêm adorar, que vêm orar com o Senhor. Diferentes formas. Eu não é à toa me chamar Mendes também. A minha opção também é do pastor Mendes. Eu nunca vou dizer aqui para a igreja sabe disso. Eu passo horas pela manhã orando, não. É claro que o meu primeiro momento do dia é uma oração. Eu temo entrar num dia sem ter levado o meu dia, ter entregue o meu dia, a minha família, as pessoas importantes diante do Senhor. Mas o fundamental é que tenhamos uma vida de oração. Paulo aqui está estimulando a igreja de Éfeso, que ela tenha uma vida de oração, que busque se aprofundar sim na palavra, mas que isso sempre venha junto com a oração, com o fervor da oração. Talvez, absorvidos pelo supérfluo que a parte ocidental do mundo mergulhou, muitas das nossas igrejas passaram a pensar em oração e ação como coisas distintas. Uma coisa é orar, a outra coisa é entrar em ação. Eu creio que o segundo modelo de oração que coloquei é justamente esse. Eu estou orando e ao mesmo tempo eu já estou entrando em ação. Neemias, né? Neemias apresentou a ele, né? Ninguém apresentou. O que você deseja? Você está triste? Por que está triste? O que você precisa? E a palavra de Deus diz que Neemias orou naquele momento, rapidamente. E houve a instrução que ele disse: Senhor, como eu posso estar feliz se o meu povo, ouvi dizer do meu povo, e a minha cidade foi destruída, muralhas derrubadas, o templo derrubado? E então, baseado na sua oração, ele recebe a ordem: pode ir. Se é teu desejo reconstruir, não somente pode ir, mas eu vou te auxiliar naquilo que você quer fazer. Pelo contrário, aqueles que desejam que suas ações sejam efetivas para o reino de Deus, devem redobrar a sua oração, o seu tempo de oração. A oração reúne o amor e o poder de Deus. A relação do amor que desenvolve entre Deus e a pessoa que ora. Existe um amor sendo desenvolvido entre Deus e a pessoa que ora. E a corrente de poder que vem de Deus para a pessoa, e especialmente por meio dela. Oramos já aqui hoje, para que a igreja tenha essa disposição de ir ao mundo, de alcançar o mundo. E para isso é preciso vir do poder de Deus, ter a nossa disposição de ir, sim, é o princípio, mas irmos no que? Na nossa capacidade, no nosso poder, não, no poder de Deus. Essencialmente, é com essa oração que o novo cristão pode descobrir o significado real de ser cristão. Ele ora e ele recebe a resposta de Deus. O seu coração fica feliz porque ele entregou a Deus a sua gratidão, a sua súplica, o seu questionamento, as dúvidas que surgiram, foram entregues a Deus. E o Senhor está agindo em resposta e traz satisfação.
A nossa busca não é mais em vão. A nossa busca tem satisfação em Deus. Significa conhecer a Deus como Pai todo amoroso e todo poderoso. Relação de amor e de poder. Significa criar raízes naquele amor, ou até mesmo ter aquele amor como uma fundação sólida. Ele diz lá, arraigado, né? Para todos os aspectos da vida. Ah, mas eu tenho que ter amor até para as dificuldades, para as dores, para quando me afrontam. Sim. É assim que é. É com esse amor que vem junto o poder de Deus. Significa transformar aquele amor em uma energia bem direcionada. Não é essa energia que dizem, né, com aspectos de poder, mas uma energia, uma força. Efetivada na vida de alguém. Nós, mesmo tão fracos, podemos ser usados de uma forma que impacta pessoas, que muda a vida de pessoas. Significa ter o conhecimento e o amor profundo e poderoso, dos quais o cristão é convidado a entrar, a viver. Paulo, por experiência própria, conhece tudo isso e anseia que aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo também conheçam essa relação de poder e amor que existe na nossa comunhão com Deus. Quase sempre a gente vê um centro de igrejas, e isso pode se tornar uma coisa um tanto quanto mecânica, uma frase: que o Rei faça morada no coração de vocês, por meio da fé. Não é isso? Vocês já ouviram isso? Vocês têm falado isso? Porque não há nada de errado. As pessoas falam, às vezes, com muita facilidade sobre o convidar Jesus para entrar em seu coração. Mas quer saber uma coisa? É fácil quando isso é um costume de uma comunidade onde congrega. Apenas sentir ou acreditar que simplesmente dizer essa frase é suficiente para receber Jesus. Na verdade, Paulo fala muito mais dos cristãos estarem em Cristo, buscarem a Cristo, do que receberem a Cristo. É claro, é evidente que o Senhor vivo, o Rei, também faça morada no coração de cada cristão. Tanto que ele diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, enraizados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a glória de Deus. Versículo 17 a 19. Isso, como Paulo diz, assim no ápice, no ponto maior dessa oração, vai expandir a nossa visão mental e espiritual, a nossa mente, o nosso coração, de toda a gama de verdades divinas, verdades bíblicas, que vão penetrando na nossa vida, que vão nos fortalecendo, que vão nos dando as respostas de Deus para todas as ocasiões. Por isso, estudam a palavra de Deus.
devoção ao Senhor, o saber que em tudo depende dele, o saber que Ele é galardoador daqueles que buscam, quando buscamos em verdade e com intensidade. Todo esse sobe e desce que Paulo fala, esse ir e vir, a largura, o comprimento, profundidade, altura, do conhecimento, seja humano ou seja divino, tudo é nosso no reino e no seu amor. Tudo isso nos é dado gratuitamente por Deus, desde que estejamos verdadeiramente nele. O seu amor anseia nos dar poder, não porque sejamos poderosos em nós, mas porque a nossa ação venha no poder de Deus, tenha a resposta do poder de Deus, e a nossa ação é feita em amor, amor às criaturas, quando nós levamos o Evangelho, quando nós pregamos a mudança de vida, quando nós dizemos às pessoas que essa vida que estão levando não vai levá-las a lugar algum, não é capaz de dar satisfação. Pode dar satisfação um dia, mas pela manhã vem de novo a tristeza, vem de novo a depressão. E somente Cristo muda essa história. Mas nunca atacando, sempre mostrando qual é o lugar que se deve buscar. Então, em amor, quando agimos em amor, o poder de Deus nos acompanha. E então vemos o resultado daquilo pelo qual oramos e ficamos. Com Ele, nesse amor, nós ficamos preenchidos com a plenitude de Deus. Assim que tudo estiver no seu lugar, assim que nos colocarmos na brecha, na posição certa perante o Senhor, os resultados começarão a aparecer. Olha o que Paulo diz no 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Paulo fala de uma atitude de oração. E Paulo fala da resposta de Deus à oração, trazendo à igreja do seu poder. Poder de desafiar o mundo, poder de avançar sobre as trevas, poder de fazer o diabo recuar, para que Cristo possa então viver. Esses versículos são utilizados como bênção, às vezes no final do culto, e é fácil nós entendermos por quê. Ao ler com atenção esse versículo 20, podemos refletir sobre o que Deus poderia fazer em você e por meio de você, tanto como uma comunidade, como um indivíduo. Se atentarmos para essa vida no amor e no poder de Deus, de estarmos vivendo, estarmos cercados, sabemos que estamos agora vivendo nessa condição. O meu lado é o amor de Deus, e o poder de Deus vem sobre o meu lado, na cura, em tirar as tristezas, em nos dar novas forças para lutar. É assim que é. Quando vivemos essa esfera, como tomamos posse de tudo isso, então Deus responde da forma como Ele preparou que é para ser com aqueles que o amam. Quero partir para o final, porque trazer algo que
Paulo é muito evidente. O poder de Deus não é nosso para que façamos com ele o que bem entendemos, mas para cumprir os propósitos superiores de Deus. E por que eu trouxe isso? Nós estamos celebrando o mês Batista de Missões Nacionais. E penso que a meditação que eu trouxe para hoje, eu fiz uma trilogia. Começamos no primeiro domingo, segundo e hoje. Eu quis trazer uma conclusão. É que nesse mês que estamos prestes a encerrar, nos leve a pensar em uma ação cercada pelo amor e pelo poder de Deus. A igreja precisa agir localmente por esse amor e por esse poder. É a vontade de Deus que nós saiamos por esse bairro na quarta divisão, pregando esse evangelho do amor de Deus, que tem o poder de transformar vidas. A igreja precisa orar pela ação de missionários enviados aos locais onde a igreja não tem a capacidade de ir. E a igreja tem que contribuir financeiramente para enviar, tanto localmente, e eu quero no final dizer como isso pode ser, como à distância, como temos, né? Há 15 anos, nós participamos das igrejas que se juntaram para o envio do Enéas. Hoje ele está lá passando esse tempo, eles estão em Atibaia, trabalhando a parte de missões que eles têm vivido tão bem. A gente acompanha mensalmente, recebemos boletins, vamos à igreja para saber como eles estão. E temos uma grande satisfação de ver o que foi feito. Também com o Diogo, com a Andréia, com o pastor Pote, como é bom recebermos notícias do povo e vermos que a igreja está lá, o nosso coração está lá, nós estamos lá também. Por fim, eu quero dizer de como é que é enviar missionários locais. Eu obrigo, sim. Ter breve um pastor auxiliar, unicamente para a área de evangelismo. E algo que formulei durante essa semana. Um desejo que veio na minha oração com Deus. Eu estou com 77 anos. Não dá mais para mim tentar voos que não me cabem pela minha idade. Não há nenhum voo de natureza espiritual, de devoção a Deus, nada disso. Eu não me retiro em absoluto de nenhuma coisa. Porém, muitas vezes o ir, o estar ali insistentemente, estar, viver o confronto, levar adiante a palavra, requer força, vigor. Eu tenho só geralmente na parte da manhã. Manhã, 90%. À tarde vai para 60% e à noite é 30%, 40%. Natural. Mas a mensagem de Deus pode enfraquecer. O Evangelho de Cristo pode enfraquecer? Não. É preciso que a Igreja Batista se prepare para fazer aqui o que missionários que nós enviamos, que ajudamos a sustentar e pelos quais oramos, fazem no campo. E recebemos a notícia
Eu gostaria tanto de que a cada culto alguém da igreja se levantasse, viesse à frente e dissesse: pastor, eu visitei aquele bairro ali atrás do Amarelinho, onde a irmã Cida está morando. E 3 almas se entregaram a Cristo e naquele lugar. Receberam o Evangelho e se entregaram a Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que tem a ver com a alegria de termos recebido o missionário, e os alunos da Palavra da Verdade. E trouxeram da sua alegria, do seu louvor. Posso dizer que nos encantaram. Foi tão bom, meus queridos. Não é para se orgulhar, né? Hoje cedo estudamos, né? Sobre orgulho. Mas a não ser que seja orgulho em Deus. Que seja a alegria do Senhor. De ver o trabalho sendo feito, sendo correspondido. Está certo que vocês também cantaram forte, mas eu ouvi uma igreja cantando forte durante o louvor que trouxeram. Isso é tudo. A igreja veio para adorar. A adoração da igreja é a melhor adoração quando há uma igualdade entre o que a banda está apresentando e a congregação se levanta a louvar. Os anjos batem palmas. Os anjos vão dizer glória a Deus. Tenho visto aqui pessoas verdadeiramente entregues à adoração ao Senhor. Deus não vai deixar por menos. Deus vai fazer alguma coisa diferente nesse povo que louva e que adora ao Senhor. E eu senti isso. Eu tenho certeza que pessoas aqui poderiam dizer: eu senti Deus no nosso povo. E isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Eu quero orar então por isso, para nós encerramos o terceiro. Não sei se desejam depois fazer uma despedida, vão estar na vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom ter esse sentimento de que quando abrimos a Tua Palavra, quando falamos do bendito Evangelho, sentimos a Tua ação poderosa. Sentimos que o Senhor está conosco. Que o Senhor se agrada de que a Tua vontade esteja sendo feita. Oh Deus, que esse culto sirva, se não para outras tantas coisas que o Senhor pode ter realizado, para nos fazer pessoas mais firmes na oração. Com maior fé, Senhor Deus, de que a nossa oração não é lançada ao vento, mas é levada diante do Teu trono e recebe a Tua aprovação. Ajuda-nos, Pai. Somos fracos na nossa fé, mas o Senhor nos garantiu, através do Teu Filho de amor, que o Senhor é capaz de transformar a nossa fé como se fosse apenas um grão de mostarda, numa grande árvore, capaz de abrigar as aves do céu, e nesse pensamento
eu trago também uma transposição para que nós sejamos capazes de abrigar vidas humanas nessa cobertura que nós estamos, nesse lançar vidas perante o Senhor, para que o Senhor trabalhe nessas vidas e elas venham ao teu aprisco. Faz isso, Deus. Convence-nos de que vale a pena essa luta que temos que sempre empreender na nossa nação. E que vejamos para a nossa alegria, na igreja, os resultados, o frutificar. Que as sementes lançadas têm produzido o seu fruto. Faz isso. Não porque desejamos glória para nós, mas para a glória única e exclusiva do teu nome. Esse nome precioso em que oramos, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra. Vocês. Só gostaria que depois me convidassem novamente para ministrar a bênção apostólica.
Tudo tem que terminar. E agora estamos encerrando o nosso culto. Mas guardaremos, cheios de coragem, aquilo que vivenciamos nesta noite. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Seja louvado.